Meus amigos, simplesmente já sabemos tudo o que vai acontecer na segunda temporada de It, Welcome to Derry. Vai ser um negócio completamente insano, mais até do que foi essa primeira. O Bill Skarsgård, ele vai retornar como Pennywise e a senhorita Kirsch também vai dar as caras. Teremos o acontecimento da gangue Bradley, o conceito de viagem no tempo vai ser explorado. Temos novos personagens, versões infantis dos adultos, né, de Derry, como Leroy, Charlotte e o Dick. E tem um detalhe sobre essa segunda temporada que eu não tô vendo ninguém comentando de Welcome to Derry, que vai ser fundamental pro sucesso e o futuro dessa série. E envolve, obviamente, o Pennywise. Simbora comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Hello my friends geek, na voz de Wendy Muschietti, né, o diretor barra showrunner barra criador da série It, Welcome to Derry, ele já confirmou que a HBO tem planos para 3 temporadas da série. A primeira, como a gente viu agora, se passou em 1962, a segunda temporada da série, que vai ser confirmada em breve, vai se passar em 1935 e a terceira temporada em 1908, sendo que em 1908 já vimos alguns flashbacks nessa primeira temporada, né? Ou seja, a ideia é sempre retornar 27 anos no tempo, uma vez que sabemos que o grande objetivo do Pennywise é impedir que o Clube dos Otários aconteça. E com isso o Pennywise ele vai voltando no tempo, né? Vai retrocedendo a cada 27 anos para tentar eliminar os ancestrais do Clube dos Otários, né? Os pais, os avós, o tataravô do Mike, do Bill, de todo mundo da Beverly, para que eles não nasçam, porque é justamente o Clube dos Otários que vai matar o Pennywise lá no It capítulo 2, né? O filme de 2016. O Pennywise morre na mão dessa galera e ele não quer que isso aconteça. E para isso ele vai voltar no tempo e matar os ancestrais do Clube dos Otários. E algo que é certo, né? Já confirmado, é o retorno do ator Bill Skarsgård na segunda temporada de Welcome to Derry, né? Se tem um ator que vai retornar, é ele, né? E como eles vão retornar 27 anos no tempo, é bem provável que vejamos as versões infantis dos adultos dessa primeira temporada, como Leroy, a Charlotte, o Dick e os demais adultos. Isso, é claro, a série seja renovada, né? Porque até o momento, a segunda temporada de Welcome to Derry ainda não foi confirmada pela HBO. Isso é um tanto surpreendente, né? Visto que a série teve uma das maiores estreias da história da HBO. Pra vocês terem uma ideia, essa primeira temporada de Welcome to Derry, em audiência, só ficou atrás de The Last of Us e House of the Dragon, e ambas rapidamente foram renovadas por mais temporadas, né? Então a lógica indicaria que a prequela, né, do Stephen King, Welcome to Derry, seguiria o mesmo caminho. Esse ainda é o resultado mais provável, especialmente porque os criadores já falaram sobre várias ideias para o futuro da série e o plano geral para 3 temporadas, né? Mas a HBO não está se precipitando em tomar uma decisão, porque com a temporada finalizada, a gente espera que a segunda seja anunciada em breve, né? E como eu disse anteriormente, essa segunda temporada de Welcome to Derry, já confirmada, né? A gente sabe a época que vai se passar, é 1935, e isso é muito importante. Afinal, a primeira temporada, né, se passa em 1962, o que significa que não pode avançar na linha do tempo. Ela opera em ciclos de 27 anos, o que significa que o próximo seria 1989, e depois o cenário de It capítulo 2, que é 2016. Ao invés disso, né, como a série vem insinuando desde o início, o plano é que a linha do tempo retroceda para o ciclo imediatamente anterior a este em mais 27 anos, o que colocaria em 1935. E isso ainda mais longe, né? A terceira temporada, como eu disse, quer chegar a passar em 1908, o ano em que It encontra o Bob Gray e assumiu pela primeira vez a forma do Pennywise. Sim, Geek, mas qual seria a história agora dessa segunda temporada de Welcome to Derry? Eles vão reciclar a mesma coisa? O Pennywise vai atrás dos ancestrais do Clube dos Otários, vai atrás lá do avô sei lá, do Rich, vai atrás do avô da Ronnie, como é que vai acontecer isso aí? Pois um dos pontos chaves da segunda temporada de Welcome to Derry já foi confirmado, né, que é o massacre da gangue Bradley. Isso foi insinuado nos créditos da série, mas também é um dos interlúdios do livro do Stephen King, e foi brevemente mencionado nos filmes de It. E isso coloca uma posição semelhante à do incêndio da Mancha Negra, né, que se tornou um dos maiores e mais devastadores eventos da primeira temporada, né, o Black Spot. E a gangue Bradley era um grupo que costumava assaltar várias lojas em Derry e foi dizimada em um grande tiroteio, que também incluiu testemunhas que relatavam ter visto um palhaço envolvido. E assim como no Black Spot, é provável que haja uma mistura de tensões crescentes em Derry, dessa vez impulsionadas pela Grande Depressão e a influência do Pennywise, né, espalhando medo, violência e raiva. E também é possível que o palhaço seja novamente a Ingrid Kirsch, né, semelhante à sua aparição no 7º episódio. E como já foi confirmado nessa primeira temporada, né, a Ingrid Kirsch, que simplesmente era filha do Bob Gray, ela foi uma das enfermeiras lá no asilo do Juniper Hill em 1935, ou seja, ela vai retornar, ela vai aparecer também na segunda temporada. E dada a importância que a personagem adquiriu na série, né, incluindo o epílogo final da série, né, que trouxe a mesma atriz de volta junto com a Beverly, e considerando que ela também é filha do Bob Gray, parece certo que sua história será mais explorada, né, sendo que o tema viagem no tempo com certeza será abordado nessa segunda temporada, pois quando a Marge se esforça para entender o que
que o Pennywise está dizendo, ele revela que, ao contrário dos humanos, não experimenta a passagem linear do tempo, e graças a isso, Pennywise consegue saber que Marge eventualmente terá um filho, e quem ela dará o nome do seu falecido amigo Rich. Nesse caso é o Richard, que a gente viu em It, a Coisa. Então, como Pennywise foi morto em 2016, ele não existe além desse ano, só que sua percepção do tempo permite que ele exista em todos os anos anteriores a 2016, e para alcançar a imortalidade em um futuro além de 2016, o Pennywise vai ter que viajar ainda mais para o passado e matar os ancestrais de Marge e Rich Tozier, o que garantiria que eles nunca nascessem. E embora essa reviravolta adicione uma camada interessante, né, no que diz respeito à viagem no tempo, que eu particularmente adoro esse tema da ficção científica, mas cá entre nós, se a gente parar para analisar direitinho essa revelação aqui de It, Welcome to Derry, do Pennywise, e retrocedendo e tudo mais, tem alguns furos, tem algumas incoerências que a gente tem que comentar sobre isso e que talvez eles abordem na segunda temporada. Por exemplo, se Pennywise conseguisse apagar os ancestrais dos perdedores da existência, os eventos que levaram a sua derrota em 2016 jamais ocorreriam. Se os eventos de 2016 nunca ocorreram, por que ele se sentiria compelido a alterar a linha do tempo? Seria interessante ver que os próximos episódios da série respondessem essas perguntas. Como Rich e seus amigos foram responsáveis, né, por derrotar o Pennywise de vez em 2016, ele acredita que matar a Marge em 62 impediria o seu próprio nascimento. E ao impedir o nascimento do Rich, ele garante sua sobrevivência após 2016 e alcança a imortalidade. Então, para ele, o tempo existe, né, de uma forma singular, onde o passado, o presente e o futuro se desenrolam simultaneamente. E essa habilidade lhe permite existir como uma força que abrange em todas as linhas do tempo passadas, né, apesar de ter sido morto em 2016. Ou seja, Pennywise, ele é, em essência, um ser de dimensão superior que vê o tempo como uma paisagem sempre presente, em vez de uma série de momentos sequenciais. Além disso, se cria um colapso casual onde o Pennywise já consegue perceber e existir em todas as linhas temporais anteriores a 2016, né? Então qualquer tentativa de mudar o passado já deveria estar refletida na linha temporal que ele vivencia. Ou seja, cara, se ele de fato conseguiu alterar a história para garantir sua sobrevivência além de 2016, a versão da realidade em que ele morre em It capítulo 2 jamais deveria ter existido. Ou seja, a necessidade de mudar o passado já contradiz a ideia de que ele prevê todos os desfechos simultaneamente. Tem meio que um furo de roteiro aí. E cara, se o Pennywise, ele pode alterar o futuro e matar uma geração de perdedores, isso não invalidaria completamente os eventos dos filmes. Por outro lado, são os eventos da franquia que acontecem em um ciclo determinístico fechado, né? Pennywise não tem chance de vencer em nenhuma linha do tempo. Ou seja, isso diminui completamente a ameaça geral da coisa e reduz significativamente o problema real, velho. Então a maneira mais óbvia de você matar o Pennywise seria justamente na origem dele, que é quando a estrela, né, as luzes caíram no céu lá na caverna. Seria naquele momento exato. Só que isso, cara, seria impossível, né? Porque os humanos sequer existiam quando o Pennywise pousou no planeta pela primeira vez. E cada geração anterior, até os primeiros humanos que o encontraram, precisa continuar lutando e matando o Pennywise para garantir que ele não altere a linha do tempo principal, cara. E se o Welcome to Derry ousar explorar mais a fundo o domínio da ficção científica conceitual, a série vai poder introduzir a ideia de aprisionar o Pennywise em alguma forma de isolamento temporal, né? Onde ele não possa mais perceber ou alterar o tempo, velho. Isso seria interessante. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre essa segunda temporada de Derry. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre o Welcome to Derry, diversas outras séries, faz tudo isso, que é nóis. Nice. E como a gente viu no final dessa primeira temporada de Welcome to Derry, né, se a gente pega algum personagem que tem o poder do brilho, né, o The Shine, como é o caso do Dick Halloran, que é um personagem de O Iluminado, mas que também apareceu aqui em Welcome to Derry, ele poderia utilizar os seus poderes para poder fazer o Pennywise acreditar que ele não é um ser cósmico, e isso forçaria a existir como humano e a perceber o tempo linearmente, né, tirando-lhe a capacidade de existir em todas as linhas temporais. Sendo que o Dick Halloran, ao que tudo indica, né, a depender da audiência aqui dessa primeira temporada de Derry, o Dick vai ganhar uma série própria. Talvez o Iluminado esteja chegando aí. Afinal, Dick Halloran escapou por pouco de um fim trágico no final da primeira temporada, né? E o co-showrunner, o Jason Fuchs, agora está dando pistas de como isso prepara o terreno para outra grande história do Stephen King. E após ser atormentado pela entidade e ter a caixa mental que usa para aprisionar espíritos negativos quebrada, a segunda metade da série mostrou o Dick gradualmente mergulhando em um estado de histeria, né? Quase tirando a própria vida antes de ser convencido a ajudar o Leroy e o resto dos adultos a salvar as crianças. E o final da série mostrou o Dick finalmente de volta ao controle de suas habilidades, cara, planejando viajar para Londres para se tornar o cozinheiro de um hotel não identificado. E a gente sabe muito bem que esse hotel é simplesmente o Hotel Overlook de O Iluminado, e aí vai conhecer o garoto, e aí é outra história que eu já comentei em outros vídeos também. E mesmo que o spin-off completo não se concretize, né, o Welcome to Derry ainda poderia trazer o Halloran de volta após o final da primeira temporada, pois o episódio final estabeleceu a natureza confusa do tempo na mente do Pennywise, preparando o terreno para futuras temporadas se aprofundarem no passado, mas também pode ter lançado as bases para que o encontro anterior de Dick com It levasse à necessidade de uma ajuda
vida novamente. Isso também justificaria o retorno dos demais personagens de 62, né? Para poder ajudar a compreender a linha do tempo que antecede o primeiro encontro do Clube dos Otários com o Pennywise, já que o Halloran ajudaria a dar um desfecho a certas mortes que ainda estavam por vir. E embora as próximas temporadas de Welcome to Derry retroceda no tempo, né? Como eu falei, a segunda vai se passar em 35 e a terceira em 1908, mas o showrunner aqui de It Welcome to Derry, né? O Jason, ele também comentou que o Dick Halloran pode aparecer nessas temporadas. É algo que pode rolar, tá? Fiquem de olho. Como ele explicou, né? O co-showrunner, ele quer saber o que acontece com o Dick nos anos entre o último episódio da série, né? Welcome to Derry, e sua participação em O Iluminado, né? Visto que certamente há um bom tempo entre os dois. Sendo que a segunda temporada de Welcome to Derry vai precisar de um elenco quase novo. Afinal, It, né? Teve um de seus maiores trunfos, especialmente os atores que interpretavam as crianças. Mas vai ter que mudar quase que completamente para a segunda temporada. E o Bill Skarsgård, ele pode e provavelmente vai retornar como Pennywise, né? Ele se apropriou do papel ao longo dos 2 filmes e agora fez 8 episódios da série, além de ser o produtor executivo. E outra atriz que poderia retornar é a Tiny Runch, né? Que interpretou a Ingrid em 1935. Claro que eles não escolheram uma desconhecida para um pequeno papel, né? A atriz tem participações notáveis em filmes muito grandes e muito relevantes, até em Stranger Things, então faria sentido trazê-la de volta. Caso contrário, é muito difícil a gente imaginar alguns rostos, especialmente as crianças, na segunda temporada, porque não faz sentido, eles vão voltar 27 anos no tempo, e há 27 anos atrás, em 1962, as crianças não existiam ainda, talvez nem eram planejadas, mas ainda assim alguns nomes e rostos familiares devem estar presentes em Derry, né? Como por exemplo o Stanley, né? A Rosie, Clint Bowers, ainda fazem parte de Derry e dessa história, e os 2 últimos em particular deveriam estar envolvidos, né? Dado a batalha da Rosie contra o Pennywise e o massacre envolvendo a polícia, né? Que poderia destacar ainda mais a corrupção interna. E também é provável que vejamos mais sobrenomes e parentes conhecidos do Clube dos Perdedores, né? Porque essa é uma história sobre trauma geracional. Sim, Geek, quando vai estrear essa segunda temporada de It Welcome to Derry? Sendo que ela nem foi confirmada ainda a renovação, mas em breve vai, porque a audiência dela foi muito boa. Cara, se eles começarem as filmagens da segunda temporada no segundo semestre de 2026, podem aguardar que só lá pro Halloween de 2027 é que a gente vai ter essa segunda temporada, que normalmente é o tempo que a HBO leva pra poder fazer suas produções, né? Porque a Netflix, a gente sabe, Netflix, pô, se precisar de 3, 4 anos, como é o caso de Stranger Things, ela vai demorar 3, 4 anos. Já com a HBO não é assim, é só a gente pegar o House of the Dragon, por exemplo, que a cada 2 anos tem uma nova temporada, e assim vai ser com Derry. Porém, se as filmagens forem adiadas pro final de 2016, ou mesmo pra 2027, poderíamos ter um lançamento só em 2028, especialmente por se tratar de uma série com muitos efeitos visuais, cara. Mas isso não é incomum pra HBO, como eu disse, né? O normal é que a cada 2 anos a gente tenha uma nova temporada. Mas aí, quais as teorias e expectativas de vocês pra essa segunda temporada? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!